Senhor Jesus Cristo, que a paz de Jesus seja presente em todas as orações. Vamos neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo Ele nos dá, rogando a paz em nossos corações, a harmonia em nossos lares, pedindo a Ele: fica conosco, Jesus. Nunca precisamos tanto da Tua presença como agora. Nesses momentos em que nós, em que o mundo passa por uma turbulência necessária para o seu adiantamento, nós precisamos muito caminhar ao lado de Jesus, para que assim nós não percamos no caminho. Colocar nossos pés com muito cuidado, sabendo aonde nós vamos pisar, porque realmente os terrenos estão muito cheios de percalços. E nós te rogamos, Senhor, que nos dê ânimo e força. Nós estamos adentrando há mais de um ano. Agradecidos somos, ó Mestre, por termos chegado até aqui na Tua companhia. E nós rogamos essa companhia sempre. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos no momento em que nós estivermos cambaleando, para que nós não venhamos a cair. E se nós cairmos, dê-nos a Tua mão, para que nós possamos levantar e seguir em frente. Ser conosco, Mestre amado. Rogamos também a presença dos nossos mentores amados, que sempre estão conosco, nos auxiliando a caminhar pelos caminhos, mesmo que eles se tornem difíceis. Nós te pedimos, Senhor, coragem e ânimo, para que não fiquemos parados à beira do caminho, e que a Tua semente nasça em nossos corações, e que nós possamos ser aquele semeador seu, na Tua seara do bem, da paz e da harmonia. Sendo assim, nós te agradecemos por esse instante de harmonia espiritual em que nós encontramos aqui nesta casa, esta casa de bênçãos e de amor, que sempre está com as portas abertas para nos acolher. Aqui está, como se fosse um porto seguro depois da tempestade. Obrigada, Senhor, por esta casa amorosa que nós acolhemos. Dá-nos força e ânimo para prosseguir. Que a Tua presença nunca falte em nossos pensamentos, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, mais uma vez ser conosco, amigos de todas as horas, médico das almas, que cura as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas angústias. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Então nós te pedimos, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz esteja ao nosso lado, caminhando conosco. Sendo assim, nós agradecemos a nossa irmã Edla. Ela é do Centro Espírita Luzita, Barroso Pedroso, de Londrina. É um nome difícil para ela, Edla. Que ela seja bem-vinda e que ela venha, assim, traga conosco, para nós bem-aventurados que têm puro no coração, um tema muito forte. Olha, que ela seja bem-vinda, que os amigos espirituais amparem, que ela possa passar para nós momentos assim de certeza que nós estamos no caminho certo. Nós agradecemos a Ele e a ela que está aqui presente. Sou eu que agradeço, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez e por isso eu agradeço em nome da Ana Cláudia, estendo um agradecimento a todos os trabalhadores da casa. Rogando também a Jesus, nosso mestre e amigo, que esteja conosco esta noite, conduzindo os trabalhos, que a sua paz e o amor nos envolva e nos torne um pouquinho melhores nos seus ensinamentos essa noite e que a gente possa sair um pouquinho melhor do que quando a gente entrou. O tema, como já foi anunciado, é bem-aventurados os que têm puro o coração. Esse tema
ele é título do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. E eu trouxe alguns subtemas para a gente conversar um pouquinho essa noite. Os subtemas são simplicidade e pureza de coração, deixai que venham a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Pessoal, é quarta-feira até 11h59, então até quarta, o final de quarta eu termino. Brincadeira. Tá muito alto? Tá bom? Ok, nós vamos iniciar então pelo subtema simplicidade e pureza de coração. Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. O que Jesus quis dizer com verão a Deus? Será que Jesus estava nos dizendo que nós vamos, no sentido literal, ver com os olhos do corpo, ver com os olhos materiais a Deus? Será que era o sentido literal do Evangelho que Jesus queria nos comunicar? Não. Jesus estava dizendo que aquele que conquista a pureza de coração tem uma recompensa. E essa recompensa é ver a Deus com os olhos espirituais. É conquistar o reino dos céus, que pode ser entendido também como a conquista da felicidade plena, de um estado de felicidade completo. Aquele que nós, encarnados aqui num planeta de provas e expiações, ainda não conseguimos entender por completo. Essa felicidade, esse reino dos céus, ainda não alcançados por nós imperfeitos, esse reino dos céus, esse completo estado de felicidade, ele será alcançado por aqueles que purificarem o seu coração. E como? Como nós vamos alcançar o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou esse estado de felicidade completa, se o nosso coração ele é dividido? Ele é dividido entre bom e ruim, bem e mal. Como imperfeitos que somos, com virtudes e desvios morais guardados no mesmo coração, como conquistar a pureza de coração? Porque o coração dividido é aquele que ajuda com sua bondade, com sua benevolência, num evento de caridade material, por exemplo, ajudando no sopão da madrugada, é aquele mesmo coração que quando chega em casa, depois de ter auxiliado no sopão da madrugada, fala mal daquele que não foi. É o mesmo coração, é o coração do imperfeito, é o coração daquele que já está em busca, já está na prática do bem, mas pode melhorar ainda mais, pode purificar ainda mais, nem que seja um nível de purificação, de pureza, aquele que é possível de ser alcançado aqui na Terra, aqui enquanto encarnados. E como? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Será que Kardec estava nos orientando que ser simples e ser humilde em relação às coisas espirituais tem a ver com simplicidade e humildade? São aqueles que não vivem no conforto, não têm tantos recursos financeiros, materiais, ou aqueles que abdicaram de recursos materiais aqui na Terra, eles podem ser considerados simples e humildes?
Não. Nem Jesus, nem Kardec nos explicando o que Jesus queria dizer, estava dizendo que era esse sentido financeiro, material, que a simplicidade e a humildade, elas são inseparáveis da pureza de coração. Mas sim daquilo que está dentro de cada criatura. É da simplicidade espiritual e da humildade espiritual que ele falava, que eles são inseparáveis da pureza de coração. E como podemos então exercer essa simplicidade, exercer essa humildade espiritual para purificar ainda mais o coração, ou iniciar o processo de purificação espiritual pelo coração? Eu trouxe alguns exemplos, alguns poucos exemplos, mas à medida que eu for citando, eu sei que cada um de nós vai se recordar de outros exemplos simples, corriqueiros, não tão difíceis de serem cumpridos, mas muitas vezes na correria do dia a dia são esquecidos, são deixados para o amanhã, são deixados para depois e muitas vezes não chega o amanhã. Não chega a oportunidade de executar essa simplicidade com exemplos do dia a dia. Por exemplo, a gente está exercitando a simplicidade e a humildade quando a gente não opina sobre aquilo que a gente desconhece. Aquilo que eu não sei, aquele tema que eu desconheço. Para quê? Para que eu vou opinar? Eu me sentir ou parecer superior àquele que está falando, aos demais que estão escutando? Então é preferível que eu exercite a humildade no silêncio. Ou que quando seja perguntada sobre aquilo que eu desconheço, eu responda: eu desconheço. Mas quem sabe numa próxima oportunidade eu posso responder algo. Mas não inventar ou tentar deixar a vaidade e falar mais alto. É um exemplo simples. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação em que foi questionado sobre algo que não conhece, não sabe, e teve a oportunidade. Esperamos que, exercitando a humildade e a simplicidade, ajudando na pureza de coração. Mas também eu trouxe mais um exemplo como admitir que somos capazes de cometer equívoco é também exercitar a humildade. Somos imperfeitos, nós sabemos disso. Nós não precisamos nos escorar na nossa imperfeição e nem usar a nossa imperfeição para justificar os nossos equívocos. Mas ter o auto-perdão e a autoconsciência de que somos passíveis de cometer equívocos, de errar na caminhada e assim dar o primeiro passo para o arrependimento e depois para que a gente possa consertar as coisas, é um ato e um exercício de humildade. Assim como falar quando for falar, usando da sinceridade, da transparência. Eu gosto muito do crivo, ou do filtro, ou da peneira de Sócrates. Eu acho que alguns já ouviram. Existem 3 crivos que, quando aquilo que a gente vai falar, se um dos crivos, aquilo que você vai falar, não atende, é melhor não falar. Quais são as peneiras? Quais são os crivos? Aquilo que eu vou falar é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é mentiroso? Se for verdadeiro, continue na peneira, continue no crivo, para você decidir se vai falar. Se for falso, use do silêncio. Se for falso, use do silêncio. O segundo crivo: se for bom ou ruim, se for bom, continue para o terceiro crivo.
for mal, ruim, aquilo que eu vou falar, já nem fale, opte pelo silêncio. Então, se for verdadeiro e se for bom, passe para o terceiro crivo, que é: se for útil, fale. Se for bom, se for verdadeiro, mas se não ajudar ninguém, nem a você, nem aquele que vai ouvir, opte pelo silêncio, não fale. Se aquilo que você for falar for verdadeiro, for bom e for útil, tanto para você quanto para o próximo, então fale. É um exercício simples. É um exercício de humildade, de simplicidade. Aquelas duas valências, aquelas duas qualidades que Kardec nos diz que são inseparáveis da pureza de coração. Além disso, um outro exercício também para purificarmos os nossos corações é silenciar com humildade. Silenciar, por exemplo, a gente viu no exemplo anterior, quando aquilo que eu for falar não for bom ou não for verdadeiro, não for útil. Silenciar também quando eu tenho para falar, mas aquilo que eu for falar vai machucar o outro. Aquilo que eu for falar, a pessoa não esteja preparada para ouvir, é melhor agir com humildade, simplicidade e se calar no silêncio do humilde, daquele que sabe que cada um tem seu tempo e que o tempo de despertar daquele outro para aquela verdade que você vai falar não é aquele. Então silencie, ajude na pureza de coração com humildade. Também um outro exemplo que eu trouxe é agir com sinceridade e agir com humildade. Se eu penso com sinceridade, se eu só falo quando eu tiver os 3 crivos positivos, aquilo que eu vou agir, se aquilo que eu vou agir está de acordo com o que eu penso, o que eu falo, na humildade, na sinceridade, eu ajo purificando com pureza de coração. Então não são só os pensamentos, não são só as nossas falas, mas também as nossas ações, elas precisam passar pelo crivo. Elas precisam estar de mãos dadas com a humildade e com a simplicidade, para que a gente tenha a verdadeira pureza de coração nas nossas ações. Ainda, ter palavras e gestos para si e para o próximo que transmitam esperança e gentileza. É algo simples da gente fazer. Gentileza e esperança espalhadas para nós mesmos, no nosso íntimo, na nossa intimidade, que é onde está a nossa pureza de coração, e também para o próximo, para aqueles que estão à nossa volta. E não só na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, no estabelecimento comercial que você visite, interaja com pessoas, onde você estiver, leve gestos de esperança, gestos de gentileza, e você estará exercitando a simplicidade e a humildade, e consequentemente a pureza de coração. Ter disciplina e higiene com os seus pensamentos, com os nossos pensamentos. Eu me incluo aqui fortemente nesse exemplo do dia a dia. A disciplina de aprender e sempre executar a limpeza dos pensamentos. Isso é a higiene dos pensamentos. Aquele pensamento não edificante, ele vem para todo mundo. Quando a gente baixa a guarda, ele vem mais frequente ainda, às vezes mais forte, mais intenso. Mas se eu tiver a disciplina, alguns antídotos, alguns remédios à mão, como uma leitura edificante, uma música edificante, uma mudança de foco de pensamento, alguma atividade física à natureza,
que faça com que aqueles pensamentos eles se dissipem, que eles consigam ir embora, é um exercício. A gente pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento e a qualquer hora do nosso dia a dia. Essa higiene, essa limpeza dos nossos pensamentos. E assim a gente está contribuindo para a conquista da pureza de coração. Assim como podemos lutar contra as nossas más tendências. Eu deixei mais por último, porque é difícil, porque sempre no plural, as nossas más tendências, as nossas imperfeições, elas gritam, né? E elas são inúmeras, todos nós temos. Só que a gente não faz a limpeza e não luta contra todas elas não vão desaparecer se a gente não der o primeiro passo. Se a gente não fizer o primeiro pensamento, a primeira ação de movimento, de purificação do nosso próprio coração. Elas vão continuar, o tempo vai passar e aquelas 10 tendências não morais que temos, podemos ter mais, podemos ter menos, só trouxe um exemplo, um número como exemplo. O tempo vai passar do mesmo jeito e se eu não der o primeiro passo para essa limpeza, para essa higiene, se não der o primeiro passo para essa luta, seja ele qual for, eu não vou conquistar. Então, vamos dar o primeiro passo. As 10 só serão eliminadas depois que eu eliminar a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Evitar o orgulho, alimentar o orgulho, o egoísmo. É difícil? É difícil. Mas nós não estamos aqui a passeio. A gente sabe disso. Cada um de nós aqui sabe das lutas que trava o seu dia a dia. E eu falo de lutas espirituais. E lutar e não alimentar o orgulho, o egoísmo que a gente já traz, já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Já ajuda na purificação de um tamanho que a gente não consegue nem mensurar. Ter sempre um coração predisposto ao perdão, né? Perdão. Separando essas duas palavras, recentemente eu vi uma entrevista no podcast de um cientista. Ele vai me perdoar, não lembro o nome e o sobrenome dele, mas ele é químico, um cientista químico. Ele dizia assim que tudo que tem o prefixo per quer dizer que é aumentado, né? Então, durar, perdurar, né? Manganato, permanganato, óxido, peróxido, né? Então, aquele prefixo per, ele traz a ideia de o máximo daquilo possível. E ele falou isso para explicar que perdão é se dar, se doar, né? O dão é de perdoar, é de doar-se, né? É além do amor. Então, vamos nos doarmos além das nossas capacidades mundanas e materiais. Então, ter esse coração aberto ao perdão já é o início do exercício da simplicidade e da humildade. Não nos cobremos perfeição. Perfeição é onde nós vamos chegar, cada um a seu tempo. Mas vamos nos cobrar o primeiro passo. Vamos nos cobrar o primeiro degrau. Por quê? Porque estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, e nós sabemos que temos um nível de pureza de coração limitado. Limitado por tudo que vivemos aqui e pela época da imaturidade espiritual que vivemos aqui. Mas é possível. E por que Jesus tomou a criança como símbolo da pureza? Vamos ouvir Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10.
Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Será que Jesus quis dizer nessa passagem que aquele que for todas as crianças têm pureza de coração, tem o coração totalmente puro, não tem o coração dividido, como a gente falou agora há pouco? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Não podemos negar que a criança, ela traz sim uma imagem da pureza, daquela inocência. A criança, ela inspira aquele ser sem maldade, aquele ser humano sem egoísmo e sem orgulho. Isso é verdade. Essa imagem, a criança, quanto mais novinha ela é, quanto mais criancinha, mais ela inspira essa imagem de pureza. No entanto, essa fase infantil em que todos nós que reencarnamos aqui na Terra passamos, nós chamamos de estado infantil. É o estado em que o corpo é jovem, mas o espírito é antigo. O corpo é jovem, o corpo é de um bebê, depois de uma criancinha, depois de uma criança, e assim de um adolescente, e do adulto, e assim vai. O corpo realmente ele é jovem, mas o espírito que habita esse corpo jovem, ele é muito antigo. E sendo antigo, ele traz as impressões positivas, mas também as impressões negativas das experiências anteriores, das reencarnações anteriores. Imagine se nós pulássemos do plano espiritual direto para um corpo já adulto. Esse espírito nosso, antigo, cheio de experiências não muito boas no sentido moral mesmo, né? Imagine se a gente já pulasse para o nosso corpo com essa impressão que a gente traz no nosso espírito. Isso não seria bom. Isso não seria bom para ninguém aqui. Então, no estado infantil, ele adormece o nosso caráter, que tem coisas boas e morais também, mas carrega ainda as imperfeições. Num corpo frágil, num corpo jovem, mas frágil. Por quê? Porque esse período, nos diz André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Missionário da Luz, esse período que se completa em torno dos 7 anos de idade, é o período que se inicia lá na fecundação e vai terminar em torno dos 7 anos de idade, é o período que se completa a reencarnação do espírito. Ali se agregam espírito e corpo de uma vez. É óbvio que é um processo, e se é um processo, ele inicia sim com a fecundação, mas não é no aniversário de 7 anos de idade, mas pode ser. Ele pode acontecer, essa completude da encarnação pode acontecer antes dos 7 anos de idade e até depois. Por ser um processo, ele não tem um ponto limite. Eu não estou dizendo que André Luiz trouxe para nós que existe no dia do nosso aniversário de 7 anos, a gente completou e que as crianças completam
17 anos. Tá? Mas é um processo, ele tem o seu início, vai ter o seu fim em torno dessa época. E é muito importante essa época. Por quê? Porque essa época proporciona e evoca cuidados, doçura e proteção, principalmente dos pais. Da mãe, do pai, dos avós, dos familiares próximos. Imagine, quem aqui, vendo um bebê, não consegue evocar o sentido do cuidado? Quem aqui não consegue olhar diferente, com doçura, para um bebê, para uma criancinha? Quem aqui não consegue abrir um sorriso quando eles fazem alguma gracinha? Então esse período, esse estado infantil, ele serve para que aquele espírito antigo, naquele corpo jovem, bem jovem, ele possa emanar boas coisas e bons sentimentos, principalmente dos seus genitores. Serve também como um recomeço para o espírito que não pode se chocar com um corpo já mais adulto, vindo ele do plano espiritual. Ele tem um recomeço para novas tentativas e para tentar, talvez, mais uma vez aquilo que falhou e não deu conta de fazer em reencarnações anteriores. Assim como, passando por esse período, ele traz novas informações educativas para o espírito. Então ele recebe impressões educativas enquanto ele está criança, porque ele está aberto. Enquanto ele está no corpo jovem, o espírito está aberto a essas novas impressões educativas, que em sua maioria são impressões educativas para o bem, para a evolução. E ele faz a experiência no bem. Com isso, auxilia o seu progresso moral, o seu progresso intelectual e, obviamente, no desenvolvimento do seu coração puro. Então, Jesus, ele não disse que todas as crianças, elas são, portanto, portadoras de corações puros. Podem ser, mas isso não é uma máxima. Não é porque são crianças que elas têm o coração puro. Elas já conquistaram o reino dos céus. Mas elas emanam sim, e portanto não são só as criancinhas que ele diz que conquistam o reino dos céus. São todos aqueles que se assemelham ao comportamento das crianças. Aquele comportamento que é sem egoísmo, sem maldade, sem orgulho. Aquele comportamento que emana a imagem da pureza. Então, todos aqueles, sendo crianças na carne ou não, que se comportarem como crianças, esses sim conquistarão o reino dos céus. Esses sim conquistarão a pureza do coração. Olha só o que ele falou também em Mateus. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criancinhas, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Está explicado. Como mais, então, podemos agir para desenvolver a pureza de coração? Vamos ouvir Jesus no Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qual o sentido dado por Jesus à palavra adultério? O sentido literal de adultério é infidelidade conjugal. Esse é super difundido, todos nós sabemos.
Mas também no dicionário consta que adulterar também é transgredir. Adultério também é violação a regras, não só infidelidade conjugal. E Jesus, ele usou nesse sentido amplo a palavra adultério. Porque adúltero é aquele que adultera, é aquele que viola, é aquele que transgride ou é infiel. E você pode ser infiel com seu cônjuge, realmente. Mas você também pode ser infiel com um amigo, você pode ser infiel com um familiar, você pode ser infiel com o seu trabalho, você pode ser infiel com você mesmo. E você pode ser infiel com Deus. Então, o sentido de adultério é aquele que Jesus usou: toda má ação, todo equívoco, todo desvio e todo e qualquer pensamento mau, inclusive infidelidade conjugal. Ele deu o exemplo do adultério como infidelidade conjugal, mas ele falou em adúlteros em outras ocasiões no Evangelho. E nós vamos ver um trechinho daqui a pouco, que não era sobre infidelidade conjugal. Então, a gente infringe a lei divina e se torna um adúltero quando, pela nossa ação, nós temos o mau proceder, somos adúlteros. Quando pela nossa omissão não fazemos o bem que podemos fazer, somos adúlteros. E quando em pensamento, opa, eu achava que era só agindo ou deixando de agir. Não, somos adúlteros também em pensamento, inclusive tendo ou não tendo a oportunidade de cometer a transgressão. Em que sentido? Somos adúlteros quando transgredimos por pensamento as leis de Deus. Imagine que tenhamos um pensamento de matar alguém. Tenho o pensamento de matar alguém. Eu já gerei em pensamento um adultério. Eu já movimentei energias e vibrações negativas e em pensamento eu já adulterei. Eu já infringi a lei de Deus por pensamento. Se eu tiver a oportunidade de não cometer, eu sou adúltera. Se eu não tiver a oportunidade e não cometer, eu continuo sendo aquele que infringiu. Obviamente existem atenuantes e agravantes. Aquele que pensa e age no mal, obviamente é mais adúltero, infringiu mais a lei de Deus do que aquele que só pensou, teve a oportunidade e não agiu. Mas aquele que pensou e só não agiu por falta de oportunidade é tão adúltero quanto aquele que agiu, pensou e agiu. Então, não nos esqueçamos, adúlteros somos toda vez que a gente infringe a lei de Deus e somos tanto em ação quanto por pensamento. Ser adúltero nos afasta da pureza de coração. E como a gente então pode agir para ficarmos longe das infrações e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, alcançando e conquistando a pureza de coração? Por exemplo, vigiando os pensamentos. A gente parece que é repetitivo, mas a gente tem que ser repetitivo mesmo, que é para entrar na cabeça e a gente começar a agir. É vigiando os pensamentos que a gente se aproxima de Deus e se afasta da infidelidade. Anulando os pensamentos maus quando eles vierem e não agindo de acordo com esses maus pensamentos quando eles estiverem ativos. Então é aquela hora que aquele pensamento mau vem que a gente deve parar, procurar alguma coisa, tentar desviar. Se não conseguir trocar o pensamento por um edificante, então não haja, fica parado.
não faz nada. Espera que esse pensamento vá embora para que você possa agir. Além disso, vigiar os sentimentos para não alimentar maus pensamentos. Não agir no mal, ou seja, não adulterar. Agora a gente sabe que adúltero não tem relação somente com o cônjuge. Não se omitir em fazer o bem e fazer o bem em todas as situações que são possíveis no nosso dia a dia. Olha lá o que Jesus nos disse em relação ao adultério no Evangelho de Tiago. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, a amizade com Deus, com certeza, nos traz um coração puro. E sermos adúlteros nos afasta de Deus. E com isso nos afasta da pureza de coração. E como desenvolver a verdadeira pureza de coração, então? Vamos ouvir Jesus no Evangelho de Mateus. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Tendo chamado o povo, disse Jesus a eles: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que entra pela boca nos alimenta materialmente, é verdade. Mas cuidado com os excessos. Jesus nos disse: não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro. Obviamente, no sentido material, aquilo que entra pela boca em excesso macula sim o nosso corpo material. Mas Jesus estava tentando nos alertar sobre a impureza espiritual, a impureza do nosso coração, e dizendo que não é o que entra pela boca para o nosso espírito que vai tornar impuro o nosso coração. Mas cuidado, porque pode entrar pela boca veneno moral, maledicência. A gente pode engolir também excessos e venenos que vão tornar impuro não só o nosso corpo material, mas também o espírito que ele abriga. Espiritualmente e materialmente, o que entra pela boca, de certa maneira, só nos atinge ou, se for bom, nos beneficia. Já o que sai da boca, isso sim, o que sai da boca, o que sai do nosso coração, pode ser em pensamento, pode ser em fala, ou pode ser em ação. Esse pode ser bom ou pode ser ruim. Sendo bom ou sendo ruim, aquilo que sai do nosso coração primeiro atinge a nós mesmos. Então, se for bom, nos atinge de uma maneira boa. Mas se aquilo que sai da nossa boca for ruim, começa nos atingindo mal a nós mesmos. E depois vai atingir o outro ou os outros. Então, não nos esqueçamos, a gente pensa que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que vai prejudicar o outro,
não nos esqueçamos que aquilo já nos prejudicou antes de sair. Prejudica sim o outro, mas antes de prejudicar o outro, já deixou aqui uma mácula, uma impureza maior do que aquela que você vai provocar no outro. E olha só o que nos disse Jesus sobre isso. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente fala, se a nossa boca fala do que está cheio o coração, vamos vigiar e vamos colocar para dentro do nosso coração aquilo que é bom. Porque quando a boca abrir sem a nossa permissão, sai o que é bom. Vamos vigiar, vamos ter disciplina e vamos trabalhar na purificação desse coração. Continuando Jesus. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Por que Jesus deu pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? E quer dizer então que a higiene do corpo é secundária? É isso que Jesus estava querendo nos ensinar nessa passagem? Não. Primeiro que o ritual era judaico. O ritual de lavar as mãos antes de comer era um ritual judaico de purificação. Lembrando que o antibiótico ele foi desenvolvido bem depois dessa passagem de Jesus. Então, naquela época, não era para a higiene das mãos, podia ser também para a higiene das mãos, mas era um ritual exterior de purificação daquele que ia tomar o alimento. Fazia parte do ritual hebraico, do ritual judaico especificamente, e era feito como um ritual não só para tomar o alimento nas refeições, mas era feito também nas sinagogas. Você lavava as mãos como um ritual de estar puro e purificado para poder ir lá estudar a Torá. Então, naquele momento, é óbvio que Jesus não estava dizendo para tomar alimento com as mãos sujas, não higienizadas, de maneira alguma. Jesus estava falando para o espírito do fariseu. Jesus estava dizendo: fariseu, você está preocupado com ritos exteriores do seu corpo e muito preocupado, e está se esquecendo do rito interno de purificação, higiene e limpeza. Você tem que começar por dentro a se purificar. E não, essa preocupação e essa atenção não tem que estar tão fervorosa aqui fora e morta ou morna por dentro. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Haja com fervor, haja com atenção na sua purificação íntima, da mesma maneira que você está agindo para lavar as mãos. Você está pedindo, está reclamando que eu e meus discípulos não lavamos as mãos ainda para tomar o alimento, porque nós estamos mais preocupados na purificação íntima primeiro, para depois na purificação exterior. E você não, só está preocupado com essa, só preocupado em lavar as mãos. Essa era a lição que ele trouxe para nós. Alma limpa, coração puro. Alma higienizada, coração puro. Olha só o que disse Jesus para nós: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os.
São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mantenhamos olhos e ouvidos abertos para os ensinamentos de Jesus desta noite, pois dia virá em que o nosso mundo, transformado pelo amor, será habitado por seres com corações verdadeiramente puros que gozarão da felicidade plena. Pela atenção de todos eu agradeço. Boa noite. Obrigada, Eva. Deus a recompense na sua trajetória. Espero que seja a primeira de muitas, que você possa estar aqui conosco, ela trazendo para a gente esse roteiro seguro sempre, né? É bom a gente lembrar ali do Evangelho, ter sempre ao lado, porque é muito ensinamento, né? A gente até respirou fundo, porque é um conteúdo muito rico, né? Que todos nós possamos ter absorvido aquilo que necessitamos, principalmente mais urgente na nossa trajetória, porque ela trouxe bastante exemplos, né? Que nós podemos exercitar. E esse exercício da musculatura espiritual é muito importante a gente estar lembrando sempre. Então, vamos chegando ao final do nosso trabalho dessa noite. E vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos nessa casa. Podem fechar seus olhos. Vamos pensar em Jesus, nosso divino mestre, nosso querido amigo. Somos gratos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos nessa casa. Estarmos aqui vivenciando o seu amor, buscando a sua luz, a sua paz para o nosso dia a dia. Agradecemos por todos esses ensinamentos que ouvimos hoje da nossa colega, muito aprendizado para a nossa vida. Precisamos, sim, orar os nossos pensamentos, né? Orar e vigiar, falar menos e ouvir mais. Tudo isso que ela falou a gente já sabe. Precisamos só fazer exercício e praticar no nosso dia a dia. Agradecemos aos espíritos benfeitores dessa casa, que nos ajudam, que nos apoiam. Agradecemos essa casa e vamos pedir também pelos trabalhadores dessa casa, que possam continuar seus trabalhos firme no propósito que Jesus nos traz. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Pedimos também que ilumine nossos lares, nossas famílias, possamos levar a paz, a luz, o amor de Jesus em todos os momentos do nosso dia a dia, para podermos ter uma vida melhor, plena e evoluir. Obrigado, Jesus, por esse momento, que assim seja, que possamos estar acompanhados por Jesus.